Eu queria e- emendar já essa discussão justamente na questão dos 100 dias de governo Lula, né? Porque a gente está completando 100 dias do governo Lula hoje e, bom, a gente precisa comentar algumas coisas, né? Primeiro que o fato de que o Lula chegou ao governo é uma vitória, inegavelmente. É uma vitória da luta aí da classe operária, é uma vitória da luta contra o golpe, né? Ainda que o golpe não tenha sido derrotado totalmente, né? É uma vitória aí da esquerda contra a direita, contra o bolsonarismo, inclusive, contra a burguesia, e é uma vitória, a gente está vendo aí pelas ações do Lula na política exterior dele, é uma vitória, inclusive, contra o imperialismo, né? O imperialismo está aí de cabelo em pé com as coisas que vêm sendo feitas pelo governo Lula, né? Mas, no entanto, a gente tem aí um impasse, né? Uma situação em que o governo, fora algumas coisas, né? Algumas ações menores, o governo está totalmente paralisado. Muita gente vem aí falar que o tom da imprensa o governo Lula não fez nada. 100 dias decepcionam porque não apareceu nada de diferente, não apareceu nada de novo nessa retrospectiva e tudo mais, né? Mas que é uma forma deles também prepararem o terreno para um eventual campanha golpista, né? Se o governo não age, se o governo não trabalha, se o governo não faz nada, então é melhor trocar o governo, né? Esse é o sentido dessa campanha, né? Mas a gente sabe que não é isso que acontece. O que acontece é que o governo está paralisado. O governo não tem como agir na situação atual, né? E a gente precisa fazer um debate aqui sobre o que é preciso fazer para que o governo possa agir e agir da forma como deve ser, né? Agir em prol dos interesses da classe operária, em prol dos interesses da população que lutou para colocá-lo lá, né, Marcos Roberto? É isso mesmo. São 100 dias e você vai olhando na imprensa burguesa, é um ataque atrás do outro, né? E você está correto. A gente deve comemorar, né, que foi a mobilização levou Lula, né? Foi uma vitória muito importante. Porém, há muito mais do que lutar, do que festejar nesse momento, né? Existe uma luta aí para o Lula está sendo pressionado por dentro, por fora, para que ele não consiga aprovar nenhum projeto minimamente progressista, né? Você vê a burguesia, eles trabalham com a hipótese de empurrá-lo por mais à direita possível, né? Para que ele, só que aí ele vem dando as declarações. Essa última aí, na semana passada aí, onde ele colocou que não vai privatizar o Correios e mais 6 empresas, eu estava vendo a lista, são empresas fundamentais. E aí, isso aí criou assim uma coisa. A imprensa caiu matando, né? Então eles querem empurrar o Lula para a direita. Se eles não conseguirem empurrar o Lula para a direita, eles vão dar um golpe. Eles vão derrubar o Lula, como fizeram com a Dilma. Então aqui é onde entra o meio do caminho, que é mobilizar toda a base dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, né, para que possamos fazer gigantes manifestações em defesa do governo, né, contra a direita que está conspirando, não é? Não é assim? Em defesa do governo no sentido De contra empurrar. a ofensiva golpista, Isso. né? Em defesa do governo contra a ofensiva golpista. Porque a gente o negócio ainda não tá tão claro, né? Mas isso aí vai começar a aparecer mais no próximo período. Não, e o negócio. Ó, eu tava ontem foi Páscoa, né? Aí uma coisa me chamou a atenção. A gente fica falando das ONGs. E a gente vê muitas ONGs ligadas à questão ambiental, política, melhor, dar comida para o país para isso. Só que ontem mesmo eu vi assim, uma reportagem que tinha umas 20 ONGs distribuindo ovo de Páscoa. Né? ONGs ligadas à Você tem que me Páscoa. avisar onde é, porque Né? Não, não, eu falo assim, porque essas ONGs, nesse momento, eles distribuem o ovo de Páscoa. Mas amanhã, com a ofensiva golpista, eles distribuem o panfleto explicando por que tem que derrubar o governo. Essas coisas assim, entendeu? Porque foi assim que. É assim que são feitas, né? Porque o que destaca são as ONGs ligadas à coisa política. Mas essas ONGs aí, que estão nas comunidades aí para distribuir brinquedinho, chocolatinho e etc., faz parte do mesmo plano golpista aí, né? exatamente. É. Aqui a gente lembra o Jesus Cristo com
o soldado romano respirando no pescoço dele. Eu estou lendo a matéria do Estadão que o Márcio Alberto me mandou, que é Lula em 100 dias. Bolsa tem o pior resultado desde FHC, o que vem por aí. E que eles criticam o Lula porque ele mudou o teto de gastos do Temer para fazer farmácia popular, auxílio gás, Bolsa Família de R$ 600. Então, o Estadão já está falando que isso é um absurdo, que foi mexer no teto de gastos, e tenta falar que o Lula é agressivo, né? Quando ele fala contra o ataque imperialista dos bancos, que suga as riquezas nacionais, fala que é o Lula que está sendo agressivo. Quando ele critica as privatizações, critica os bancos, o que ele chamou que a estupidez dos rentistas, né? A imprensa coloca o Lula como sendo aquele ditador comunista, agressivo, autoritário, quando ele fala contra os bancos. E, na verdade, o que ele está falando é que ele quer ajudar a população, né? É interessante isso, Adriana, só para não esquecer, né? Porque a alteração que o governo conseguiu fazer no teto de gastos é uma alteração minúscula, né? Inclusive, você tem um setor da esquerda, o Jones Manuel, que é um canalha desgraçado, que está batendo bastante nessa tecla aí, de que chamando de novo teto de gastos, né? Falando que o teto de gastos do PT é pior do que o do Temer. Porque a explicação é muito ele fala. Porque como é um pouco menos pior, então as pessoas não vão lutar para acabar com ele. Explicação ridícula, porque ele é um babaca, né? Hoje ele elogia um cara na Folha de São Paulo falando. Ele faz um debate, né? Exato. Mas de qualquer forma, isso é verdade, né? É verdade, mas a explicação não é que o Lula é a favor do teto de gastos. A explicação é que você precisa do Congresso para poder mudar o teto de gastos, e o PT está em minoria no Congresso, e o Congresso está fazendo o governo de refém, como eles faziam, por exemplo, na época que estavam prestes a derrubar a Dilma, a gente lembra, né, do Eduardo Cunha e outras figuras desse tipo. Então, esse negócio de que o Lula é ditador, isso aí é tudo, se fosse assim, já é o começo do ataque, né? Eles estão vendo por onde que podem atacar o governo, mas tudo que o Lula faz, por exemplo, essa matéria eu escrevi uma matéria para o dossiê que fala sobre a Nicarágua, e a Nicarágua, a gente tem esse dado que o Daniel Ortega baixou a pobreza de 50% para menos de 25%. E eles ficam chamando ele de ditador, porque isso vai contra, né, o lucro dos bancos. O ataque é esse. Então, parece que eles estão sentindo aí como é que eles vão conseguir atacar o Lula. Mas a gente já está vendo a Marina Silva falar de Belo Monte de novo, criticar Belo Monte. Então, tem muitas vias de ataque, né? A gente não sabe por onde vai vir, mas essa com certeza é uma delas. Toda vez que o Lula quiser fazer uma medida que vai favorecer o trabalhador, ele vai ser atacado de autoritário e ditador, toda vez que vai contra os bancos. Pois é, e aí nesse sentido que a gente coloca, né? Que é preciso manter a mobilização, é preciso lutar, é preciso se mobilizar, porque não tem nada resolvido, ainda que o governo esteja nas mãos aí do PT, ou mais parcialmente, né? A situação ainda é de muito perigo, né? Então é preciso se manter mobilizado nesse momento. Né, Márcio Roberto? Quer fazer uma